E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e vamos hoje continuar as nossas aulas de Excel. Bom pessoal, abrindo então aqui o Excel, vamos abrir uma nova planilha. Bom, o que eu vou ensinar hoje para vocês? Como que a gente deve utilizar e entender um pouquinho melhor aquilo que eu passei na aula anterior sobre o uso do ponto e vírgula. É onde eu disse que o ponto e vírgula ele pode fazer parte de uma sintaxe de uma função, ou ele também pode ser usado para você continuar um cálculo. Ele significa aí uma próxima instrução dentro da sua fórmula. Bom, então eu vou iniciar aqui primeiro colocando alguns números de maneira sequencial e também alguns números aqui soltos em outras células, né, células alternadas. Vamos pular aqui uma coluninha e aqui mais uma para baixo. Prontinho. Bom, eu vou dar uma formatada aqui nesses números, vou colocar um negrito, um itálico, vou pintar, vou centralizar e colocar uma borda espessa. Vou copiar essa formatação e aplicar para as demais células. Prontinho. Bom, então digamos aqui que eu queira somar todos os números. Ah, mas como eu vou fazer isso? Na aula passada eu ensinei para vocês a como calcular através da função soma. Eu vou dar uma mesclada aqui, para que a gente ganhe espaço e fique melhor visível para vocês. Então vamos colocar aqui, prontinho. Vamos centralizar, vou aumentar um pouquinho aqui a altura e aumentar o tamanho da fonte. Legal. Bom, para que a gente possa então fazer uma soma, eu digito igual soma. Lembrando que a sintaxe da função soma é todo o intervalo que será selecionado, que será feito o cálculo. Então aqui eu venho do número 600 e arrasto até esse 200. Então deu de A1 até D7. Ao apertar a tecla Enter, ele calculou 3.500. Está certo? Sim, o resultado está certo. O que estaria errado? A maneira de fazer. Por quê? Vamos supor que nesse intervalo aqui que está branco, né, as células vazias, eu digite algum valor. Né? Então vamos fazer um teste. Eu vou digitar aqui o número 500 e apertar a tecla Enter. Olha lá, foi para 4.000 o resultado final. Isso poderia ter acontecido? Não. Não, porque ele não tem que ser contabilizado. Aqui é uma parte em branco que eu poderia digitar livremente alguns números e não queria que eles fossem contabilizados no resultado final. Então, eu vou deletar esse número 500 e vamos corrigir da maneira correta. Eu vou apagar aqui, vou manter a função soma. E aí vocês vão fazer da seguinte forma. O que der para vocês arrastarem, vocês vão arrastar. Então eu vou arrastar aqui dos 600 até o 500, isso é um intervalo. Vou fazer uso do ponto e vírgula para poder clicar em células que estão avulsas, soltas. Então aqui, ponto e vírgula, clico no 500, ponto e vírgula, clico no 200, ponto e vírgula, arrasto, ponto e vírgula, clico nessa última. Prontinho. Vou fechar o parênteses e o resultado será o mesmo, 3.500. Agora eu posso sim, claro, digitar aqui qualquer valor, ó, e nada vai acontecer no resultado final. Então digamos que esta é a maneira mais correta de vocês fazerem aí soma ou qualquer outro tipo de cálculo quando tiver células em sequência ou alternadas, ok? Bom, uma outra situação. Eu vou abrir aqui uma nova planilha. Voltando para aquela planilha. Caso vocês não queiram, vou apagar tudo aqui, ó. Caso vocês não queiram usar o ponto e vírgula no teclado, vocês podem fazer assim também, ó. Vocês arrastam, segurem a tecla Ctrl e vai clicando, ó. Clico no 500, clico no 200, arrasto e clico no 200. Eu fiz tudo isso sem soltar o dedo do Ctrl. Agora eu vou soltar e apertar a tecla Enter. Então percebam que o ponto e vírgula ele pode também ser usado no teclado. Vocês podem segurar a tecla Ctrl para poder substituir a tecla, né, do ponto e vírgula, ok? Bom, agora sim vamos para uma nova planilha. Vou digitar aqui 4 números novamente, então vou colocar 500, 200, 700 e 100. Temos então 4 números, vou formatá-los.
onde nesses 4 números eu vou colocar uma pergunta aqui, né, que será a seguinte: calcular a média dos 2 menores valores. Bom, como que nós vamos resolver esta questão? Lembrando, pessoal, que o que eu passei para vocês até agora, até se vocês já entenderam o que eu passei nas aulas anteriores, deem pausa nesse vídeo e tentem resolver, tá? Essa questão aqui, ó, a média dos 2 menores valores. Se você tentou e conseguiu, ótimo, parabéns, maravilha, você entendeu o que eu passei agora há pouco e na aula anterior. Agora, se você tentou e não conseguiu, vamos aqui matar a charada. Bom, calcular a média dos 2 menores valores. Vamos supor que eu não tivesse explicado ainda o uso do ponto e vírgula. Como que eu faria então? Eu faria da seguinte maneira. Coloco aqui igual menor, que é uma função básica, onde a sintaxe dela pede o intervalo e número, ponto e vírgula, número 1. Ah, mas por que o número 1? Número 1 porque ela vai achar o primeiro menor valor desta seleção. Sendo assim, o resultado será o número 100, correto? Agora eu preciso achar o segundo menor valor, igual menor, abro parênteses, seleciono os 4 números, ponto e vírgula, 2. Vou apertar o Enter, ele achou 200. E agora, por fim, eu digito igual média, abro parênteses e seleciono esses 2 resultados. Aperto o Enter e deu 150, certo? Só que a questão é a seguinte, como que eu faria para embutir, né, essa função menor dentro da média? Vamos supor que eu queira chegar nesse mesmo resultado aqui, né, o 150 que está aqui embaixo, porém de uma outra maneira. Eu consigo fazer isso? Consigo. Uma coisa é vocês entenderem aí a função básica, mas ela se torna um pouco mais complexa quando você começa a misturar funções com fórmulas uma dentro da outra. É onde você consegue agora começar a entender em qual momento vocês vão ter que abrir parênteses, fechar parênteses, colocar um ponto e vírgula e etc. Ok? Então eu vou mudar aqui a expressão para que eu não tenha que perder todo esse tempo aqui, ó. Mas ainda antes disso, eu consigo fazer o cálculo da média dos 2 menores valores usando isso que eu acabei de ensinar um pouquinho antes, que seria assim, igual média, abro parênteses, a sintaxe dela pede para que eu arraste o intervalo, mas eu não posso arrastar esse intervalo todo, porque eu só quero o 200 e o 100. Então como eu faço isso? Usando ponto e vírgula. Clico no 200, seguro o Ctrl e clico no 100. Prontinho. Vou apertar a tecla Enter e eu cheguei no mesmo 150. Agora, a terceira forma da gente chegar no mesmo resultado, porém misturando as funções. Bom, a pergunta é calcular a média. Então, se é a média, é por ela que eu vou começar. Igual média, abro parênteses. Eu não tenho que achar a primeira menor, então eu coloco a função menor dentro da função média. Então a gente coloca aqui, ó, menor, abro parênteses. Por isso que é importante vocês lembrarem da sintaxe, porque vocês vão seguindo a sintaxe e substituindo pelos números. Arrasto aqui os 4 valores, ponto e vírgula, número 1. Aqui eu estou achando o primeiro menor valor da seleção. Preciso continuar, porque agora eu preciso achar o segundo menor valor. Para isso eu coloco ponto e vírgula, abro parênteses, escrevo novamente menor, abro parênteses de novo, seleciono os 4 valores, ponto e vírgula, 2. Quantos parênteses eu vou fechar? 3. 1, que é da segunda função menor, 2 da primeira função menor e o terceiro, que seria da abertura da média. Então ele está aqui achando a primeira menor, vejam que a sintaxe está aqui dentro, depois a segunda menor, e o que resultar dessas duas será calculada a média. Vou apertar o Enter e está aí o mesmo resultado. Vocês estão vendo que legal, pessoal? Então assim, opa, peraí que eu dei uma erradinha aqui. Pronto. Então assim, pessoal,
O que vocês precisam aprender é a interpretar inicialmente o exercício e depois fazer uso da melhor maneira possível. Então vocês perceberam que esse primeiro método eu cheguei no 150, mas eu dei muitos passos para chegar nele. O segundo já melhorou, né? Deixa eu abrir aqui o primeiro. Então tá aqui, ó, o primeiro foi a média desses dois. O segundo foi a média dos dois alternados. E o terceiro, a média com a função menor já embutida dentro dela. Então, assim, chegamos no mesmo resultado, porém a última foi a mais inteligente forma da gente chegar no resultado final, ok? Então, a partir de agora, vocês têm que saber interpretar as tabelas e também saber fazer uso das funções, entender os parênteses, ponto e vírgula e etc. E daqui para frente, a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado mais dessa videoaula. Não esqueçam de favoritar, de curtir o meu canal e também de se inscrever. Agradeço a todos e fica aqui o forte abraço do Dr. Contra.